Tudo bem? Meu nome é Graziele, eu sou contadora, sou especializada em Direito do Trabalho e hoje eu vou ministrar um curso sobre a contabilidade de empresas do terceiro setor. Vamos focar na legislação trabalhista, que é uma das maiores dificuldades que se tem hoje na hora de prestar contas, e o curso vai ser apresentado em slides e dentro dos conteúdos a gente vai ver sobre RPA, notas fiscais, vamos entender um pouco como é feita essa prestação de serviço, quais são os impostos que vão ser retidos e qual que é o papel, dessas empresas de terceiro setor hoje na sociedade. Então vamos falar de legislação trabalhista no empresas de terceiro setor. Tá? O que a gente precisa entender sobre entidades do terceiro setor e por que elas surgiram? Para compor e formar um Estado efetivo e eficaz, surgiu o terceiro setor, formado por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e o objetivo dessa modalidade é prestar serviço à sociedade, sendo que suas atividades precisam estar bem definidas, pois, além de não envolverem finalidade de lucro, também não devem ter envolvimentos com questões políticas, ou seja, devem agir em função de questões sociais, ambientais e culturais. Por que essa introdução? As empresas de terceiro setor foram criadas para atender algumas demandas que não existiam em empresas do primeiro setor, que estão ligadas ao Estado, ao município, e as empresas do segundo setor, que são as microempresas, as limitadas, as SAs. Então foi criado esse terceiro setor e ele foi regulamentado, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso há pouco tempo, e as normas foram mais criteriosas porque houve a necessidade de fechar um cerco, porque estavam abrindo empresas do terceiro setor para outras finalidades, como lavagem de dinheiro, enfim. Então, as entidades sérias, as associações, as fundações que tinham projetos sociais estavam sendo penalizadas exatamente por pessoas que estavam abrangendo esse tipo de modalidade, né, com má fé para outro tipo de finalidade que não a finalidade das empresas do terceiro setor, que é desenvolver projetos sociais, atender populações carentes e alguns outros tipos de instituições que nós veremos nos próximos slides. Como eu disse, a regulação definitiva do terceiro setor no Brasil se deu com a aprovação da Lei 13.019 de 2014. Ela foi conhecida como Marco Regulatório das Organizações na Sociedade Civil e ela estabeleceu parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, nome formal atribuído às organizações privadas prestadoras de serviço público, de modo que ambas possam trabalhar em cooperação mútua em busca do interesse público. Então, essa regulação definitiva do terceiro setor, que foi essa lei 13.019 de 2014, veio de estabelecer as normas e as regras que qualquer instituição que queira se enquadrar nesse ramo filantrópico sem fins lucrativos precisam seguir para que não haja nenhuma sombra de dúvida, para que o fim específico seja cumprido, tá? Existem alguns tipos comuns de instituições, os mais comuns de instituições do terceiro setor. Eu vou falar um pouco sobre uma delas, que são as mais comuns. Dentre elas tem as associações, que são reuniões de pessoas físicas ou jurídicas para definir uma regulamentação, ou seja, um estatuto para colocar em prática as ações para o bem coletivo. A gente pode citar como exemplo de associação de moradores. Temos também as fundações, que são instituições que financiam o terceiro setor, fazendo doações a entidades beneficentes. No Brasil, temos também as fundações mistas, que doam para terceiros e ao mesmo tempo executam projetos próprios. Então, o que a gente precisa entender de fundação? A fundação ela vem para distribuir essas rendas para as entidades, para as associações ou para as ONGs. Então, existem fundações mistas, que tanto fazem a distribuição desses valores, quanto desenvolvem seus próprios projetos. Existem as ONGs, que são entidades privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, designadas a tutelar e a viabilizar por meio de uma causa política social o bem comum,
Geralmente assumem causas como defesa dos animais, ecossistemas, igualdade social, defesa da mulher, entre outros. Então as ONGs são mais voltadas em defesa de algo, ou de alguém, ou de uma minoria. Né? Igual eu citei como exemplo aqui, existem ONGs de defesa dos animais, existem ONGs que defendem a questão das mulheres, de igualdade social, o meio ambiente. Então as ONGs também são dos tipos de empresas do terceiro setor que são mais comuns. Entidades beneficentes são instituições que visam uma determinada reparação social, seja de problemas estruturais como a fome, seja de problemas individuais como a depressão, atuam em diversos campos e constituem a maioria das instituições filantrópicas no mundo. Existem também algumas entidades beneficentes voltadas para o alcoolismo, para o combate às drogas e locais que a gente pode procurar e que vão dar uma assessoria para essa reparação social, ok? Existem também os institutos. De acordo com o dicionário, instituto é uma organização de um alto nível cultural, dedicada ao estudo ou à pesquisa de caráter especializado. Entidade jurídica instituída e regulamentada por um conjunto orgânico de normas e direitos positivos. Os institutos estão mais voltados à pesquisa. Quando se fala em instituto, a gente pode pensar em pesquisa. Então, geralmente eles vão desenvolver algo, ou buscar algo novo, ou aprofundar em assuntos que ainda não foram discutidos. Empresas juniores sociais. Nos últimos anos, alunos de universidades criaram esse tipo de empresa por meio das quais ajudam diferentes entidades. É bem interessante fazer uma pesquisa mais ampla depois sobre essas entidades juniores sociais, porque vem crescido muito e partiu de jovens universitários para tentar ajudar algumas entidades beneficentes e tentar fazer que esse giro, que elas sejam mais conhecidas e que as pessoas possam também conhecê-las. Então é bem bacana depois dar uma aprofundada sobre essas empresas que foram criadas, que é uma empresa que está entrando no terceiro setor, bem conhecida, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre as formas de integração. A gente vai entrar na legislação trabalhista nas empresas do terceiro setor, que é o foco do nosso curso hoje. O que a gente precisa entender? As empresas do terceiro setor são empresas regulamentadas, têm o seu CNPJ, têm seu estatuto, têm as suas normas, mas elas precisam estar enquadradas na CLT, nas normas de contratos individuais de trabalho. É sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Existem algumas formas de contratações que o governo liberou para que entidades e empresas do terceiro setor possam manter sua regularidade fiscal e sua regularidade legal. Uma das mais conhecidas, no caso de instituições beneficentes e de entidades filantrópicas, é o trabalho não remunerado ou voluntário. Ele precisa ser regulamentado pela Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 98. O que a gente precisa entender sobre trabalho voluntário? É um serviço que, para os fins dessa lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública, de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência a pessoas. Então é um dos trabalhos mais bonitos, né, o trabalho voluntário, mas ele precisa sim estar regulamentado. O que a gente precisa entender é que essa lei ela vem dar a isenção para que essas entidades contratem esses voluntários sem problemas de vínculo empregatício. As pessoas que se voluntarizam para trabalhar em uma entidade ou uma organização, elas precisam assinar um contrato, precisam estar de acordo com essa lei que eu citei, que é a Lei 9.608, e assinando esse contrato, ela se isenta de qualquer posterior reclamação sobre recebimento ou sobre remuneração, tá? Então, essa lei expressa não há vínculo empregatício, tampouco obrigações trabalhistas ou previdenciárias. Além disso, a contratação é firmada após conhecimento de termo de adesão. Como eu disse, é feito um contrato entre a entidade e o voluntário. É imprescindível que o documento conste todas as informações sobre as atividades que serão prestadas, desempenhadas e as condições que implicam o exercício das suas atividades. Cabe ressaltar também que o colaborador voluntário pode receber por despesas, se obtiver, por conta do seu trabalho. Para ter direito é preciso comprovar cada uma delas e solicitar o reembolso da organização.
que isso quer dizer? Quando se contrata uma instituição beneficente, uma instituição sem fins lucrativos, contrata um trabalho voluntário, ela vai colocar o que ele vai fazer, quais são as funções que aquele voluntário vai designar, isso tem que estar no termo de adesão, regulamentado pela lei já citada, sendo que qualquer despesa extra que esse colaborador ou que esse voluntário terá, a instituição, através da prestação de contas, terá que ressarci-lo se assim ficar acordado, ok? A lei fala que as despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Por que essa lei fala isso? Porque o voluntário pode chegar, eu preciso de um material para o trabalho. Aí ele vai na papelaria, compra lá 50 canetas, compra 20 cadernos. Se a entidade não autorizou, a entidade não tem obrigação de ressarci-lo. Então isso precisa estar muito definido nessa relação entidade e voluntário para que não ocorra problemas futuros na relação entre os dois, ok? Dentre outras formas de contratação, as instituições filantrópicas, as ONGs, elas podem contratar também o menor aprendiz ou o aprendiz. Na Constituição Federal, a CLT permite a contratação de menores de idade, entre 14 e 18 anos. Mas antes de continuar, eu preciso dizer que quando se contrata um aprendiz, algumas atividades não são permitidas. Eles não podem mexer com nenhum agente insalubre, com nenhum agente de periculosidade. Por exemplo, não pode contratar um menor aprendiz para trabalhar dentro de uma cozinha. Não pode contratar um menor aprendiz para trabalhar com eletricidade. Não pode contratar um menor aprendiz para trabalhar com produtos químicos. Então, isso precisa estar bem claro, que a entidade pode sim dar oportunidade a jovens aprendizes, desde que sigam as normas da CLT, que é a que eu citei agora, que eles não trabalhem com agentes insalubres ou nem em locais de periculosidade, ok? Esses menores têm que ter, esses jovens têm que ter idade entre 14 e 18 anos, desde que esses tenham contato com menores aprendizes, sempre estando de comum acordo com a Lei 10.097 de 2000. Essa lei vem falar exatamente o que eu antecipei para vocês, quais são os tipos de profissões que eles podem exercer e como eles podem ser remunerados e essa forma de remuneração. E se menor de 18 anos, é claro, vai ter sempre o responsável legal assinando por eles no contrato firmado com a entidade, ok? A contratação ela pode se estender a 2 anos. É primordial que esteja em concordância com a lei citada. O aprendiz recebe capacitação na instituição formadora e na empresa, aliando-se à formação teórica e prática. Lembrando que a lei fala que o menor aprendiz ele precisa estar estudando e de preferência exercendo uma função dentro da instituição ou dentro inclusive de instituições privadas na área que ele quer atuar, ok? Vamos falar agora sobre o trabalho remunerado. Dentre as formas de contratações possíveis por instituições, por empresas do terceiro setor, essa talvez seja uma das mais sérias a serem tratadas, porque elas abrangem leis, elas abrangem uma legislação muito ampla. E a legislação trabalhista, ela precisa ser muito bem fundamentada e muito bem seguida, para não acontecer problemas judiciais, para não ter problemas de reclamatórios trabalhistas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho remunerado. O trabalho remunerado não é segredo para ninguém que o exerça, ele deverá seguir os preceitos descritos na CLT, o que protege o vínculo formado entre o trabalhador e o tomador do trabalho. Nesse caso, a ONG, nós estamos falando das ONGs, as empresas do terceiro setor. Aí, geralmente me perguntam assim, Graziele, o que define um trabalho remunerado? O que caracteriza um trabalho regido pela CLT? Primeiro, a carteira de trabalho deverá ser assinada.
Mas a lei, ela vem para proteger o hipossuficiente. Então, ela vem para proteger a CLT, ela vem para proteger o trabalhador. Então, quando se contrata, ainda que a empresa tente não assinar a carteira, existem alguns pontos que, caso essa pessoa procure os seus direitos, esses pontos vão ser colocados e o juiz vai entender sim que houve o vínculo empregatício. Então, a gente vai falar um pouco sobre quais são esses preceitos, quais são esses conceitos que definem o vínculo empregatício do trabalho remunerado, que é regido pela CLT. Um deles é a pessoalidade, o outro a remuneração, a continuidade e a subordinação. Eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. A pessoalidade. O que se entende na CLT e na Justiça do Trabalho sobre pessoalidade é que aquele determinado trabalho só pode ser feito por aquela pessoa, ela tem que estar presente. Ao contrário de um trabalho que você contrata autônomo, por exemplo, um eletricista, se não der para ele vir, ele pode mandar o seu subordinado ou uma outra pessoa. Já no trabalho remunerado, a pessoalidade ela é essencial, ela é reconhecida. Aquela pessoa precisa estar ali. Então, isso que a gente entende sobre pessoalidade. No trabalho remunerado, é preciso que aquela pessoa esteja no local, ela não pode ser substituída, ok? Outro conceito que se entende como vínculo empregatício é a remuneração. Quando existe contraposição, ou seja, o trabalhador ele vem, ele trabalha e ele tem uma remuneração no final do mês que caracteriza o seu pagamento. Então, isso é considerado também como um dos conceitos para se delimitar o vínculo empregatício ou o trabalho remunerado. Continuidade. Para se definir como trabalho remunerado, para se definir como trabalho regido pela CLT, precisa ter continuidade. O trabalhador ou o prestador de serviço, vamos dizer assim, ele precisa vir todos os dias ou dentro dos horários, né, que foi estabelecido junto à instituição. Então, é um trabalho contínuo, pode ser por prazo indeterminado, ambas as partes podendo romper, ou um trabalho por prazo determinado. Um exemplo é o contrato de experiência. Quando a empresa contrata um funcionário, ela tem, ou uma instituição, ela tem aí 90 dias para manter esse funcionário num contrato de experiência, que não deixa de ser regido pela CLT, para ver se esse funcionário vai atender às expectativas e aí sim, depois desses 90 dias, passa a ser um contrato por prazo indeterminado, podendo ser rompido por ambas as partes, tá? Falando agora do outro conceito, que é subordinação. A palavra subordinação, quando é falada, ela gera um certo receio. Mas a subordinação para a CLT, para a Justiça do Trabalho, para os entendimentos de jurisprudências, significa que essa pessoa está sob ordens de alguém. Ou seja, uma das coisas que também definem que a pessoa está vigente num contrato por trabalho remunerado, que é o famoso carteira assinada, é a subordinação. Então, quando ela precisa dar satisfação do seu trabalho a alguém, quando ela tem um superior, é também um conceito que vai definir o vínculo empregatício. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque algumas empresas, algumas instituições têm dúvidas sobre esse tipo de contratação. Eu vou dar um exemplo clássico. A instituição vai desenvolver um projeto e para esse projeto ela vai contratar pessoas. E essas pessoas acabam se enquadrando no que eu acabei de falar. Aquela pessoa vai ter a pessoalidade, a remuneração, a continuidade, porque o projeto requer vários dias, e essa pessoa vai estar subordinada a alguém. Então, o correto é que a carteira dessa pessoa seja assinada e que ela receba pelas normas da CLT. O que a gente chama as normas da CLT? Fundos de garantia, INSS, ela vai ter o contra-cheque, vai receber no 5º dia útil, que é o que a lei determina para esse tipo de contratação. Então, independente do meio, a lei trabalhista existe para orientar, conduzir e estabelecer o vínculo entre o empregador e o colaborador, conciliando as leis e fazendo valer o direito, incluindo o do terceiro setor. Então, não necessariamente por ser uma instituição que não visa o lucro, ou seja, uma instituição sem fins lucrativos, a partir do momento que ela contrata um profissional e esse profissional se enquadra em todos esses conceitos que eu acabei de explicar, ele vai passar a ser regido pelas normas da CLT, a carteira deverá ser assinada, ainda que por um contrato por prazo determinado, né, que é o período do projeto, e depois essa pessoa pode ser mandada embora ou dar continuidade, mas sempre obedecendo às normas da CLT, como eu disse, que é a legislação que rege o direito do trabalho, ok?
Vamos falar um pouco sobre o serviço autônomo, que também é muito comum nas empresas de terceiro setor, exatamente por desenvolverem projetos e esses projetos terem prazos determinados. Então, às vezes, o autônomo passa a ser interessante para esse tipo de instituição. O que a gente entende como trabalho autônomo? É a prestação de serviço por pessoa física que não há vínculo empregatício. Tampouco subordinação. Eu vou explicar o porquê esse tampouco subordinação. Os trabalhos prestados são pagos como serviço autônomo. Quando o prestador de serviço não emite nota fiscal, é necessário gerar um pagamento de autônomo, o famoso RPA. Vale a pena lembrar que uma mesma entidade filantrópica consegue ter os 3 tipos de funcionários, atuando em harmonia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos voltar um pouco nesse trabalho autônomo. Gente, o que a gente precisa entender sobre trabalho autônomo, que é o que as pessoas confundem muito? Hoje eu estou numa instituição voltada para projetos culturais de música, dança, lazer. Qualquer profissional que venha trabalhar nesse projeto ou nessa instituição ligado à atividade fim, ele provavelmente vai ser um voluntário ou um trabalhador que deverá ser remunerado pela CLT. A função do autônomo eu vou dar um exemplo, o autônomo geralmente não está ligado com a atividade fim da instituição, não está ligado com a atividade fim da empresa. Ele vem para prestar um serviço esporádico e, como eu disse, ele não tem subordinação. O que eu chamo de não ter subordinação? Hoje você contrata um profissional autônomo para colocar as janelas da sua instituição, da sua entidade filantrópica, da sua ONG. Ele vai vir, ele vai prestar o serviço, vai fazer o que precisa ser feito e depois vai emitir a sua prestação de serviço através da nota do RPA, vai ser remunerado. Ah, mas o João que veio fazer esse serviço passou mal. Ele pode mandar um substituto. Por isso que a gente fala sobre a questão da subordinação. O autônomo ele não deve, ele não está recebendo ordem de ninguém. Ele faz um contrato de prestação de serviço e o que importa para a contratante, no nosso caso falando de empresas de terceiro setor, é que o serviço seja feito. Que seja por ele, que foi a primeira pessoa que você conversou, mas que seja por um subordinado ou por alguém que ele mande para executar esse serviço, como um empreiteiro, por exemplo. Então, a gente precisa entender isso sobre o autônomo. O autônomo, na grande maioria das vezes, não está ligado à atividade fim da instituição. Ele vem prestar serviços esporádicos, serviços que precisam ser elaborados fora do que a instituição ou a ONG ou a fundação faz. Como eu dei o exemplo, o eletricista, o pintor, o pedreiro, a pessoa pode ter que contratar a diarista ela pode ser contratada como autônoma. Lembrando que passou de 3 dias de trabalho já se torna vínculo empregatício, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não gerar um problema trabalhista depois, ok? Frisando, como eu disse, né, que essas são diretrizes gerais e que é pertinente que você busque profissionais da área para lhe dar o melhor suporte, como um contador. O que acontece? Hoje existem profissionais capacitados principalmente nesse ramo que está crescendo, que são empresas do terceiro setor. E como eu disse, aquele marco regulatório, que foi a lei que eu disse que veio para regulamentar e para burocratizar, né, as instituições, as entidades, as empresas do terceiro setor, então cada vez se busca mais profissionais capacitados para que não ocorra em problemas com a lei. Principalmente sobre esse curso que eu estou ministrando agora, que é voltado para a legislação trabalhista. Porque um processo trabalhista ele gera um custo enorme, principalmente para a instituição. E com certeza, se tiver tudo aquilo que eu falei, todos aqueles conceitos, ainda que a instituição não tenha assinado carteira, o juiz com certeza vai estabelecer o vínculo empregatício e vai ser pago os impostos como o FGTS, impostos de renda, o INSS, e o problema vai ser muito maior, ok? Eu quero explicar um pouquinho sobre a maior dificuldade hoje do profissional autônomo, porque o trabalhador remunerado, a instituição tem a contabilidade, então ela vai gerar o contra-cheque, ela vai fazer a retenção dos impostos. As empresas do terceiro setor, elas têm isenções, né, de PIS, COFINS, mas elas pagam, por exemplo, 1% sobre a folha de pagamento. Então, isso aí teria que ser um profissional capacitado quando se trata de trabalho remunerado, tá? Quando se fala de autônomo,
a gente precisa falar um pouco mais sobre o RPA, que é uma das maiores dificuldades na hora de se aceitar e de se preencher, porque existem retenções necessárias, retenções previstas na lei, mas retenções que precisam ser entendidas, principalmente na hora de calcular, para que o trabalhador autônomo não sofra nenhum prejuízo e que para que a instituição consiga fazer esse pagamento dentro da lei, que não tenha problema na hora da prestação de contas. O RPA é um documento que deve ser emitido por quem contratou o serviço e permite comprovar o pagamento a pessoas físicas sem caracterizar o vínculo da CLT, Consolidação das Leis dos Trabalhos. Nele, podem se recolher do valor final os tributos como INSS, Imposto de Renda e o ISS. Existem informações que são essenciais, que são obrigatórias no RPA. Dentre elas são o nome e a razão social, o CNPJ da fonte pagadora, no caso da instituição, os dados do profissional autônomo, CPF, número de PIS no INSS, ou NIT, né? Algumas pessoas ainda têm o NIT, que é a mesma coisa do PIS. Dados detalhados sobre o pagamento dos serviços prestados, valores brutos e líquido com os descontos, ou seja, com suas devidas retenções. Nome e assinatura do responsável pela fonte pagadora, nesse caso a empresa, e os descontos de RPF, ISS e o INSS, ok? Vamos falar um pouco sobre esses impostos que eu disse que incidem sobre o RPA. Mas para chegarmos ao cálculo do RPA, o primeiro passo é conhecer os impostos que incidem nesses documentos, que são eles: o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, o IRRF, que é o Imposto de Renda retido na fonte, e o ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. O INSS é um recolhimento via recibo de pagamento autônomo que coloca o prestador de serviço na posição de contribuinte individual à Previdência Social. Isso conta para aposentadoria, isso conta para auxílio, caso esse trabalhador, esse autônomo precisa, isso conta como licença, auxílio maternidade, todos os benefícios que o INSS oferece, né, para os seus segurados, por isso a obrigatoriedade da retenção no RPA pelo autônomo, ok? Os valores recolhidos referentes a esse imposto são contabilizados para fins de aposentadoria e dão ao autônomo acesso a diversos benefícios, por exemplo, auxílio-doença, salário, maternidade e outros, como eu já havia dito. Autônomos, recebimento de pessoas jurídicas. A alíquota aplicada no RPA é de 11%. Esse é o desconto que é retido na fonte. E o teto máximo não pode ultrapassar R$ 621,04. Eu vou explicar um pouco mais na hora de explicar sobre o RPA, o que a gente chama de teto máximo, ok? O IRRF é um tributo federal que incide sobre pessoa jurídica equiparada, como no caso do profissional autônomo. O valor a ser pago para esse imposto é um percentual sobre o preço final do serviço prestado. O que eles chamam de preço final? Porque para se deduzir o imposto de renda, o governo fala o seguinte: olha, você vai pegar o que você vai receber, o valor bruto, vai deduzir o seu INSS, vai deduzir o número de dependentes, o que nós chamamos de dependentes são filhos, né, menores de 14 anos, de 18 anos, que podem ser deduzidos no imposto de renda. Aí tem a parcela a ser deduzida, que é de R$ 189,90, esse valor a ser deduzido, aí sim a gente tem o total para ser calculado o imposto de renda. Vai ficar mais claro na hora de especificar o cálculo aqui, ok? Temos a tabela progressiva do imposto de renda, a tabela que está valendo hoje, que é imposto de renda 2021, o trabalhador ele tem uma isenção de imposto de renda até o valor de R$ 1.903,98. A partir de R$ 1.903,99, o trabalhador já é
já entra na retenção do imposto de renda. Ele já precisa sofrer essa retenção de imposto de renda na fonte. As alíquotas começam com 7,5%, 15%, 22,5%, chegando a 27,5%, ok? Esse cálculo eu vou explicar aqui quando a gente for preencher o RPA. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito tranquilo de ser feito, desde que você siga a tabela que a Receita Federal disponibiliza no site, ok? Vamos falar um pouquinho do ISS. O ISS-QN é considerado parte do cálculo do RPA. Nem em todos os casos esse imposto fará parte. Isso porque o imposto sobre serviço é um tributo municipal e depende da prefeitura ser exigido. Mas, de modo geral, caso haja incidência do ISS, vale a pena seguir a regra. Se o autônomo tiver cadastro junto à prefeitura, o contratante, ou seja, a instituição, não precisa colocá-lo no cálculo do RPA, visto que o contratado faz o seu recolhimento anualmente. Então, existem alguns profissionais autônomos que já são cadastrados nos seus devidos municípios, já fazem esses recolhimentos, tem alguns que fazem mensalmente, trimestralmente, semensalmente ou anualmente, ok? Se o autônomo tiver esse cadastro, então, não é obrigatório fazer a retenção no RPA. Se o autônomo não tiver cadastrado, o ISS deve fazer parte do cálculo do recibo de pagamento autônomo obrigatoriamente. Vamos preencher no RPA para ficar mais fácil dentro do que eu expliquei agora, ok? Gente, vamos aprender como preencher o famoso RPA, que vem dando tanta dor de cabeça para todo mundo, né? O RPA ele é simples e complexo. Simples porque as informações prestadas vão ser fornecidas pela instituição que está contratando esse profissional, e os cálculos vão ser feitos de acordo com... E complexo porque os cálculos precisam ser feitos de acordo com as normas estabelecidas por lei, ok? Como eu disse, precisam ter algumas informações essenciais dentro do RPA. Nome e razão social, dados do profissional, o PIS, o nome e assinatura do responsável e os descontos. Esse aqui é um RPA simples, é um modelo que se encontra na internet. Quem não tem acesso à internet, você consegue comprar esse modelinho de RPA em papelarias, em bancos de jornais. Então é algo bem simples, mas é um documento que tem validade legal na hora da prestação de contas, ok? Então, recibo de pagamento autônomo. Então, o que o trabalhador vai colocar? Recebi da instituição, ou da organização, ou da fundação tal, com CNPJ tal, a importância líquida, por exemplo, de R$ 2.800. Escreve por extenso, tá? Referente a quê? Serviços prestados como eletricista, serviços prestados como pintor, serviços prestados como marceneiros. Aí vai depender da atividade que aquele autônomo veio fazer. Então, vai estar aí esse campo. O que a gente precisa discriminar no RPA, que é onde vamos entrar na questão dos valores, a discriminação de valores para pagamento dos serviços prestados. Então, como eu disse, o valor bruto que esse profissional cobrou da instituição foi quanto? R$ 2.800, ok?
Então, esse é o valor que ele cobrou pelo serviço prestado. Por isso que o autônomo tem que entender desse cálculo para ele saber o que ele vai receber líquido, para ele colocar o preço do serviço que seja justo para ambas as partes. Então, sobre esse valor de R$ 2.800, a gente vai precisar reter o INSS. Como eu havia dito anteriormente, a alíquota do INSS é de 11%. 11% sobre R$ 2.800, nós vamos achar aqui R$ 308. Deixa eu colocar de vermelho, que vai ser mais fácil de entender. Essa é a retenção do INSS. A instituição vai reter esse valor e vai repassar esse valor através da GPS para o governo. Isso é uma responsabilidade da contratante, não mais do trabalhador, porque ele já sofreu a retenção e a entidade, já que reteve esse valor, ela não pode ficar com esse valor porque se torna apropriação indébita. A entidade sofre penalizações. Ela tem que repassar através da sua contabilidade, vai gerar uma guia chamada GPS e o INSS desse autônomo, vamos chamar esse autônomo de João. O senhor João vai estar assegurado junto à Previdência Social, ok? Vamos aqui fazer essa retenção. Então, 2.800 menos 308, caímos no valor líquido de 4.992. A partir daí, vai incidir os outros impostos, como o imposto de renda retido na fonte. Para a gente achar a base de cálculo desse imposto de renda, a gente precisa exatamente tirar o INSS primeiro, para depois aplicar a tabela do imposto de renda. Essa tabela, como eu disse, é encontrada no site da Receita Federal e as alíquotas vão variar segundo as faixas recebidas pelo trabalhador, ok? Nesse caso, esse trabalhador ele vai entrar na faixa de alíquota de 7,5%, ok? 7,5% de 2.492 vai ser retido R$ 186,90. Aí o governo fala assim, calma trabalhador, você tem uma parcela a ser deduzida desse valor. Então a gente vai deduzir, lá na tabela vocês vão encontrar tanto a alíquota e ao lado da alíquota a parcela que você pode deduzir para não pagar R$ 186,90 de imposto. Então essa parcela a deduzir, R$ 142,80. Então quanto que vai ser retido de imposto de renda desse autônomo? R$ 44,10. Ok? Lembrando que aqui nós estamos fazendo um cálculo simples de imposto de renda. Se porventura esse autônomo possuir um dependente, quando se tira o INSS, o governo ainda dá a possibilidade de abater o valor de R$ 189,59 por cada dependente menor desse trabalhador. Então, isso diminui aqui o valor, diminuindo a alíquota, diminui a retenção. Finalizando os cálculos, como eu disse para vocês, do imposto de renda, que é obrigatório, a gente encontra aqui R$ 2.447,90. O que esse trabalhador precisa entender é que, quando ele for dar o preço do serviço dele, ele precisa antes fazer esses cálculos, jogar os valores de retenções para chegar no valor líquido que ele vai receber e para ver se compensa para ele, se a instituição está disposta a pagar o valor oferecido. Eu vou falar rapidamente do ISS. O ISS é um assunto muito complicado porque depende de cada prefeitura. Eu não sei quais regiões ou quais municípios esse curso vai abranger. Então, o que eu posso dizer sobre o ISS é o seguinte: se o autônomo tiver cadastro na prefeitura, ele está isento da retenção do ISS. Caso ele não tenha, vai ser necessário consultar a prefeitura daquele município para a gente achar a alíquota de retenção obrigatória, geralmente varia entre 2% a 5%, e essa retenção é feita e a instituição repassa isso para o município. Então, o ISS é uma particularidade que precisa ver no preenchimento do ISS a qual prefeitura se refere. Depois, no RPA, vai colocar o nome completo, se ele for inscrito no município, a inscrição municipal, CPF, identidade
o número do PIS ou do NIT. O número do PIS é aquele número que é recolhido no carnê, na guia individual, a data de nascimento. E caso o funcionário não tenha ou não saiba o número do PIS, é interessante colocar, ou seja, obrigatório colocar o nome da mãe e o endereço. A data tem que ser atual porque os valores das retenções, existem prazos para serem pagos, então a partir do momento que se coloca, por exemplo, hoje, dia 13 de maio de 2021, a instituição que te contratou, ela vai ter que recolher o imposto de R$ 308,44 no mês subsequente, ou seja, em junho. Por isso que essa data aqui precisa ser bem precisa para ninguém incorrer em multas e juros, ok? Vou passar rapidinho porque que é interessante, para quem é interessante o RPA e quando não é interessante o RPA. O RPA não vale a pena para o contratante, em alguns casos. Não há diferença na questão de valor. O que é preciso ter em mente e não seguir com esse tipo de pagamento é a continuidade, ou seja, serviços continuados não devem ser pagos com RPA. Outro ponto importante é a configuração de vínculo através da função igual ou semelhante ao empregador da CLT. Como eu disse para vocês, se esse serviço for periódico, tiver continuidade, o autônomo pode sim fazer uma reclamatória, entrar na justiça com uma reclamatória trabalhista exigindo o vínculo empregatício. Um último fator é prestar serviço apenas a um contratante. Isso pode também configurar que a legislação está sendo burlada, que é o que mais vem acontecendo no Brasil. Quando a RPA não vale a pena, é bom para o contratado. É importante para que o prestador de serviço identificar o valor máximo mensal que vale a pena ele continuar recebendo com RPA. Sendo bem clara sobre isso, eu dei um exemplo. Um trabalhador que cobra R$ 2.800, ele vai ter uma alíquota de 11% de INSS, 7,5% que pode chegar até 27%, 27,5%, fora a retenção de ISS. Então é interessante esse autônomo pensar em se formalizar. Existem várias formas, existe o microempreendedor que veio para tirar essas pessoas, os autônomos principalmente da informalidade, que tem um custo muito mais baixo. Hoje o pagamento de um DAS para um prestador de serviço é R$ 57,95. Esse imposto o autônomo vai pagar por mês. O trabalhador, se ele abre o microempreendedor, ele vai pagar R$ 57,95, sendo só prestador de serviço. Vai ter direito à aposentadoria, os mesmos auxílios. É lógico que tem um período de carência, vale a pena dar uma olhada nessa legislação, mas aí é um assunto muito mais amplo. Mas o trabalhador ele vai estar assegurado pelo INSS e vai fugir dessas retenções, que na minha opinião são retenções altas e para alguém que presta um serviço tão continuado como autônomo, não vale a pena se formalizar. O MEI é simples. É interessante buscar a ajuda de um profissional contábil. Eu sei que muitos escutam, o MEI você mesmo consegue abrir. Mas a grande maioria acaba abrindo errado, acaba colocando serviços errados ou acaba fazendo da maneira errada e tendo problema. Então, busque uma orientação de um profissional, ok? Passando um pouco do assunto, a gente vai falar sobre o INSS patronal. O INSS patronal para instituição, para empresas do terceiro setor, ele é um pouco mais complicado. O INSS patronal, então, além das retenções feitas do trabalhador, tanto como autônomo, tanto quanto da folha de pagamento da CLT, o governo exige um recolhimento patronal de 20% sobre o que a instituição paga a seus colaboradores, aos seus trabalhadores. Mas se essa entidade sem fins lucrativos, ela tiver um selo e esse selo de filantropia, ela passa a ser isenta dessa contribuição patronal. Aí é interessante buscar o Ministério do Trabalho, buscar as leis vigentes no seu município. Se eu não me engano, é o artigo 508, inciso 6 da CLT que dispõe sobre essa legislação. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena essa instituição olhar esse selo para que ela seja isenta de pagar 20% na GPS sobre toda a folha de pagamento, tá? Falamos sobre o RPA, falamos sobre o INSS, contratos com pessoas jurídicas e suas implicações. Apesar das obrigações tributárias serem menores para esse setor em comparação com os do segundo setor, as empresas do segundo setor, só relembrando, são microempresas limitadas, SAs, elas com fins lucrativos, elas devem ser cumpridas rigorosamente. Por se tratar de entidades sem fins lucrativos, gozam de alguns benefícios no campo tributário. De forma resumida, sem pretender esgotar o assunto, elencamos os principais tributos e contribuições e as obrigações das ONGs e instituições para com os mesmos.
E a RPJ gozam de isenção de imposto de renda de pessoa jurídica por se enquadrarem em entidades sem fins lucrativos. A contribuição social não é devida pelas pessoas que desenvolvem atividades sem fins lucrativos, por terem caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, assim como associações civis sem fins lucrativos, beneficiadas com a isenção da contribuição em comento. COFINS incide de maneira geral sobre o faturamento das pessoas jurídicas, salvo sobre as receitas e atividades próprias das entidades sujeitas ao pagamento da PIS na folha. Como instituição sem fins lucrativos, as instituições de terceiro setor, quando elas trabalham com trabalho remunerado, é obrigatório fazer o recolhimento de 1% sobre a folha de pagamento, ok? Nesse caso, elas também estão isentas do COFINS. Incidirá sobre as receitas provenientes de atividades que não sejam consideradas como próprias da entidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem uma instituição e essa instituição não visa fins lucrativos, ela é uma instituição do terceiro setor, mas ela resolveu trabalhar com outro tipo de atividade. Então, a instituição resolveu abrir um comércio e, a partir daí, vender produtos. Então, ela passa a ser descaracterizada, nesse caso, somente nessa atividade como filantropia, e ela passa a emitir nota fiscal, passa a ter receita, e essa receita sim vai ser tributada. Então é preciso deixar bem claro que qualquer coisa que saia da instituição, qualquer coisa que saia da empresa do terceiro setor, seja voltada para os projetos dessa instituição, não para fins de capital, ok? É bem claro isso, porque senão passa a incidir os impostos obrigatórios por lei. PIS sobre folha de pagamento, eu já citei que as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações estão dispensadas da contribuição do PIS com base no faturamento, mas devem recolher o PIS/PASEV baseado na folha de salário com alíquota de 1%, ok? Imposto de renda retido na fonte, os pagamentos efetuados pelas entidades do terceiro setor a pessoas físicas, tanto por trabalhos assalariados quanto aos não assalariados, tem a mesma incidência de R. É o que eu acabei de explicar. Quando a empresa, a entidade, contrata um profissional, seja ele por CLT ou seja ele por autônomo, ela é obrigada a fazer essa retenção, nesse caso como autônomo, e no caso da folha de pagamento, e repassá-las para o governo. Caso ela não faça isso, isso é considerado apropriação indébita, e apropriação indébita é crime. Serviço prestado por pessoas jurídicas isentas ou imunes não incidirá imposto de renda quando a fonte ou serviço prestado por pessoas jurídicas isentas ou imunes. O que eu quero dizer? Se a instituição vai contratar uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional, que está isenta a retenção de IR, a instituição não está obrigada a fazer essa retenção na nota fiscal, ok? E ao inverso disso, serviços prestados às ONGs, todos os rendimentos auferidos por pessoas físicas de pessoas jurídicas estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte, ok? É o que eu acabei de explicar. Quando a empresa não está isenta, a empresa que vai prestar o serviço para essa instituição não está isenta da retenção, a nota fiscal deverá vir com a retenção de imposto de renda retido na fonte, tanto da pessoa jurídica quanto do trabalho assalariado. Cada exceção precisa ser avaliada individualmente por um profissional capacitado. E aqui a gente finaliza a apresentação. Eu agradeço a todos. Espero que o conteúdo tenha acrescentado. E qualquer dúvida, eu vou deixar meu telefone no final do slide. Qualquer serviço contábil, estamos à disposição. Obrigada.